Bem, pessoal, então continuando o nosso estudo dos conectivos, nessa aula nós vamos aprender o conectivo OU, também chamado de disjunção. Então vejamos o que é esse conectivo. Então, conectivo ou disjunção. Então, seja a sentença. Então, seguindo o mesmo exemplo, nós vimos na aula passada a conjunção e agora nós vamos ver a conjunção. Vamos utilizar aqui o mesmo exemplo, né, da aula passada, só que nós vamos agora mudar o conectivo. Então diz, Pedro vai à praia ou Maria vai ao cinema. Então, Pedro vai à praia, nós vamos representar pela letra P. Veja que aqui nós temos uma proposição e Maria vai ao cinema, também nós temos outra proposição. Então, nós temos duas proposições. Essas proposições podem ser representadas por letras, ou seja, representação simbólica. Pedro, nós representamos por P, e Maria vai ao cinema, nós representamos por Q. Aqui, ligando as duas proposições, nós temos aqui o conectivo ou também chamado de disjunção. Então, simbolicamente, nós poderíamos representar dessa forma, ó, P ou Q. Veja que o ou, né, é para baixo, o I é para cima, como se fosse um circunflexo, e o P é como se fosse um V. Aliás, o ou é como se fosse um V. Então, Pedro ou, aqui representa, ó, Pedro vai à praia ou Maria vai ao cinema. Então, vejamos aqui o conceito da disjunção, né, na sua tabela verdade. Então, uma conjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem falsas. Nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Então, aqui nós colocamos duas partes, mas podem ser todas as partes. Então, inversamente, nós podemos dizer o seguinte, que em uma disjunção, basta que uma das proposições componentes seja verdadeira para que toda a conjunção seja verdadeira. E aqui agora nós vamos fazer uma comparação da disjunção com a conjunção. Na conjunção nós vimos o seguinte, a conjunção, veja, eu estou falando do I, o conectivo I. No conectivo I, conjunção, ela só vai ser verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Já na disjunção, agora eu estou falando do ou, para ela ser verdadeira, basta apenas uma parte ser verdadeira e toda a sentença torna-se verdadeira. Entendi? Então, na conjunção, se houver um falso, torna toda a conjunção falsa. Na disjunção, se houver um verdadeiro, então torna toda a conjunção, a disjunção verdadeira. Vejamos, então, a tabela verdade aqui do conectivo OU. Então, eu digo, Pedro vai à praia, Maria vai ao cinema. Então, Pedro vai à praia, se eu considerar isso como verdadeiro, e Maria vai ao cinema como verdadeiro, qual seria o valor lógico aqui de Pedro vai à praia, ou Maria vai ao cinema, ou mesmo P ou Q? Vai ser verdadeiro. Por quê? Nós vimos que na disjunção basta a presença de um verdadeiro e tudo torna-se verdadeiro. Se eu considerar esse verdadeiro e esse falso, qual seria o resultado lógico daqui? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque nós temos aqui um verdadeiro. Nós estamos trabalhando com o quê? Com o conectivo OU. Então, na conjunção, apenas um verdadeiro torna toda a sentença verdadeira. Aqui eu tenho um falso e aqui um verdadeiro. Resultado lógico, verdadeiro ou falso? Resultado verdadeiro, porque também tem a presença de um verdadeiro. Aqui, se eu considerar esse como falso e esse como falso, resultado falso, porque nós não temos nenhum verdadeiro. Tá? Então, aí nós temos a comparação. Logo, nós temos que a tabela verdade vai ficar da seguinte forma. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. E aqui, falso ou falso, resultado falso. Ou seja, só vai ser falso se todo mundo for falso. A presença de um verdadeiro torna toda a sentença verdadeira. Para simplificar isso que eu estou falando aqui,
né, do conectivo OU e do conectivo I, eu vou dar um exemplo prático para você pensar. Então, imagina que você quer ir a uma festa. Então, para você ir à festa, existe uma condição, né? Então, a condição que diz é o seguinte: para você entrar nessa festa, você tem que ser maior de 18 anos e tem que estar portando os seus documentos. Veja que eu disse I, ó, você tem que ser maior de 18 anos e estar portando os seus documentos. Então, isso aí foi a tabela verdade do conectivo OU. Na próxima aula, nós vamos conhecer um outro exemplo de conectivo OU, que é chamado de disjunção exclusiva. Tá bom? Um abraço e até lá.